Olá, meus amigos, estamos juntos novamente. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à leitura do livro Cirurgia Moral pelo Espírito Lancelin. Hoje temos capítulo 18, Alimenta a Esperança. É muito interessante porque eu faço essa leitura diária. No dia que eu gravo é o dia que eu posto, né? E hoje essa palavra esperança, ela me veio muito intuitivamente, assim. Preciso que a gente tenha esperança. E a abertura hoje da página, né, nessa sequência que nós estamos fazendo da leitura, eis que vem a esperança para que a gente possa refletir, compreender e, mais do que tudo, fazendo com que ela, né, dê seus frutos. Então, o verbo esperançar, criado aí pelo Rubem Alves, ele dizia que o verbo não é esperar, é esperançar. Mas nós vamos entender que há uma espera, mas uma espera ativa. Então, a esperança, ela não pode desaparecer dos nossos ideais. É uma flor que nos predispõe para os rumos do despertar espiritual e faz desaparecer as dúvidas, fornecendo-nos um ambiente favorável à vida feliz e alegre. Veja que quem guarda esperança, quem tem esperança, tem confiança. Nós já falamos sobre a confiança. Então, elas estão ali juntas. E ela predispõe, ela nos coloca numa condição favorável para o despertar espiritual. E nesse despertar espiritual a gente pode entender que é um caminho para uma vida feliz. Quem espera sempre trabalha para alcançar. Então, quem espera sempre alcança. Eu própria tenho uma experiência de vida que tive que esperar, foram 4 anos de espera, depois mais 2 para realizar, concretizar aí o meu sonho, e eu investi muito nisso, né? Eu prestei um concurso e no final eu consegui a vaga, realizei o meu trabalho, os meus estudos. Então, acredita em ti mesmo e em Deus e luta por isso todos os dias, mesmo que o tempo esteja contrário às tuas ideias. Então, luta, ou seja, trabalha todos os dias para alcançar o que você quer. Nesse sentido, que a gente precisa entender que esperança não é ficar sentadinho, parado, esperando. Porque a ideia que a gente tem de esperar é, por exemplo, a gente vai num consultório médico, a consulta está marcada em determinado horário. Vai lá que geralmente o médico está atrasado, né? Mas vamos dizer, a gente está lá esperando ele chamar. Estamos o quê? Geralmente estamos parados, sentados, né, aguardando ele nos chamar para consulta. A esperança, ela não deve ser confundida com essa espera, né? É mais a espera do cultivo. Se eu tenho uma semente e eu planto, tem um tempo de germinar, tem um tempo para poder a planta se desenvolver até dar suas flores e seus frutos, para poder colher. E esse tempo de espera, isso é que vai refletir o sentido mais aí próprio da esperança. Eu tenho a esperança de que eu vou colher bons frutos. Então eu guardo esse momento, mas eu trabalho para que essa semente germine, que ela receba todos os cuidados necessários, que ela receba os nutrientes, e que
haja ali sobre ela também os aspectos do tempo, né? O clima. E dali é Deus e sou eu. Então, veja que no cultivo de uma semente, nós temos a nossa parte. E é o que ele vai falar. Confia, né, em Deus. Confia que Deus vai fazer a parte dele. Então, o sol, o vento, a chuva, tudo isso é ação da natureza, a gente pode dizer na nossa vida, são as ações divinas, as leis divinas, gerando harmonia e ordem no universo. E nós fazendo a nossa parte, quando a gente vai lá, coloca um adubo, a gente vai, traz mais terra, ampara ali de uma ventania, enfim, a gente pode ir cuidando daquela planta, mas dentro daquilo que nos cabe. É o cumprimento do nosso dever. Sem descuidar das nossas atividades, do nosso dever, Deus está fazendo a parte dele, de modo que nós vamos conjugar essas ações e nós teremos o efeito, lá, o resultado desejado. Então veja que é a confiança em Deus, é a confiança em nós mesmos, é o trabalho de Deus, né, agindo sobre nós em benefício de nós todos e nós fazendo o nosso trabalho, aquilo que nos compete. Avança, sem que o esmorecimento amarre teus passos. Veja que o desânimo, ele amarra os nossos pés e a gente não caminha, então a gente não avança. Então não deixa o desânimo, não deixa as dúvidas, isso virem a atrapalhar. Alimenta a esperança que ela te libertará das sombras do desinteresse. Confia no Senhor Todo-Poderoso, sem esquecer de confiar em ti mesmo, que os caminhos se abrirão para ti, mostrando-te as portas onde encontrarás a paz do coração. Então, veja que é preciso, né, essa confiança. Precisamos começar a nos sensibilizar para isso. Somos filhos de Deus, né? É uma relação íntima, pai e filhos. E com isso a gente precisa, como uma criança, entregar para Deus, né, que Ele vai fazer o que for necessário. Porque Ele nos criou no seu imenso amor para que a gente evolua rumo à felicidade. Se o nosso destino é a comunhão com Deus, tá? Comungar com Ele, é Ele, Criador de todas as coisas. Só que nós, comungando com Ele, seremos co-criadores, aprenderemos a ser co-criadores. A mensagem do Cristo já é um espírito que comunga com Deus e é um co-criador, criando esse planeta, nos recebendo. Nós vamos aprender, e Jesus veio nos ensinar que nós também somos deuses, nós também co-criamos. Vamos usar dessa energia, né, do fluido universal, nós vamos usar dessas substâncias também para criar. E como que a gente cria? O nosso pensamento cria. Que fique muito claro isso para a gente. Cada vez mais, nós somos filhos de Deus e nós temos o potencial de criar. Só que à medida que a gente vai tomando consciência disso, é que a gente vai usar com sabedoria. Até então, a gente tem feito péssimas escolhas para a nossa vida, que faz com que sejam criadas situações difíceis. Mas não vamos ficar espiando nossos problemas, resgatando tropeços do passado o tempo todo. Nós vamos e estamos aqui para evoluir, para nos transformar. O que Deus cria num processo de evolução contínuo. Nada morre.
Tudo que é criado por Deus vive e permanece vivo na criação, né? Então, nós somos seres imortais, um processo permanente de evolução. E nesse processo, a gente vai aprender a cocriar. Então, é preciso, nessa relação com Deus, ter plena confiança de que Ele está ali conosco o tempo todo. Ser fiel aos princípios do amor e nunca deixes de praticar a caridade, porque sabemos não existir salvação sem o brilho dessa virtude sem par. Então, já falamos sobre a salvação aqui também. Então, nessa jornada, a esperança deve estar ali unida nos sentimentos de amor. E o que é a caridade senão o amor em ação? Então veja que a gente precisa estar ativo, atuante. Em tudo o que fizeres, meu irmão, não poderás esquecer a esperança. Esse anseio de encontrar o melhor nos leva à alegria e o bem-estar indizível. Os iniciados no bem, no amor, na caridade, nunca desconhecem o exercício que deve ser feito no campo do coração e no ambiente dos sentimentos, sob a regência da vontade. Veja que ele coloca muito claramente a regência da vontade. É um maestro, ele está regendo ali, ele está comandando a orquestra. Então, tá lá. A vontade é que vai reger todos esses instrumentos aqui. Sem a vontade a gente não faz. Sem a vontade não se faz música. A gente precisa colocar o bem, o amor, a caridade, a esperança, tudo trabalhando, né? O nosso coração, nossos sentimentos, todos eles envolvidos pelo nosso movimento, né? O impulso que a vontade dá. É uma regência dessa força, que é o que nos move, a vontade é que nos move. Para o conhecimento das verdades eternas do Espírito, a universidade maior está dentro de nós. Cada experiência nos dá condições para um novo alcance de compreender as leis da natureza e respeitá-las. Então, nós estamos aqui, né, aprendendo essas verdades do Espírito, né? A verdade espiritual, a verdade que nós somos seres imortais, a verdade que ainda somos imperfeitos, nascemos simples e ignorantes rumo à perfeição possível, né? Somos seres perfectíveis. E as experiências que nós temos são oportunidades para que a gente desperte a consciência e tenha aí o exercício das leis naturais, as leis divinas que estão em nós. Então, elas passam também a nos reger. Os tempos são chegados. Muito importante que a gente também lembre disso. Os tempos são chegados, e esse livro foi escrito há algum tempo, né? Eu acho que eu comentei. Ele é de 1986, a primeira edição. E já naquele tempo, a gente pode dizer que desde a vinda do Espírito da Verdade, trazendo o Consolador prometido, que nós chamamos de Espiritismo, doutrina dos Espíritos, os ensinamentos dos espíritos superiores sob a regência do Espírito da Verdade, assim como prometeu Jesus. Há quem diga que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Então, de qualquer forma, todo o trabalho foi desenvolvido sob a regência desse grande mestre e
a partir dali, já entramos no movimento de caminhar aí para outra consciência, para a transformação moral do ser. Então, os tempos são chegados. Vamos, já estamos num momento difícil, que a gente chama de transição planetária. Então, toda transição é um momento de crise, e crise não é algo necessariamente ruim. A gente não pode ficar adjetivando dessa forma, né? Crise é um momento em que nós somos chamados a rever a condição anterior para poder caminhar para uma condição nova. Então, a crise, ela coloca em questão todas as nossas crenças anteriores, todos os nossos valores. Então, a crise de valores. Então, nós precisamos perceber quais os valores que nós tínhamos e quais os valores que nós queremos. Então, hoje, dentro da situação que nós vivenciamos, nós queremos o quê? O que nós temos certeza hoje de que nós não queremos? Nós não queremos a violência, nós não queremos o desrespeito. Isso nós sentimos que não cabe mais nas nossas relações viver conflitos, viver, né, numa relação de um egoísmo que é selvagem. É tão selvagem que nós temos pessoas passando fome e outras que esbangem, desprezam, jogam fora recursos, depredam inclusive os recursos naturais para ter cada vez mais, para acumular. Quem acumula demais para si vai escassear para o outro. A gente já conversou. Então a gente já viu que isso não cabe mais. Isso não cabe mais no mundo de regeneração. Isso tudo vem à tona como uma grande crise para que a gente perceba, para que a gente possa fazer novas escolhas, para que a gente possa ter discernimento e esperança num futuro melhor. Então, os tempos são chegados. Já se encontra maturidade espiritual na coletividade para que seja pregado o Evangelho de Jesus, em espírito e em verdade. A palavra escrita e falada está ressoando nos 4 cantos do mundo e todas as criaturas estão sentindo, ouvindo e compreendendo o objetivo da mensagem espiritual. Jesus está nos chamando pela boca dos anjos para que tomemos posições de luta. E desta vez a batalha travada dentro de nós, contra os nossos inimigos internos, que nos escravizam há milênios e que devem ser extirpados do nosso mundo íntimo e lançados ao fogo bendito do amor, para que possamos sentir a liberdade na região da consciência e a paz em todos os sentimentos. Veja que o Evangelho do Cristo, ou seja, as lições do Cristo, é a verdade espiritual, é o despertar da consciência que precisa ser feito neste momento. Já falei e repito, o planeta de regeneração, ele requer espíritos com consciência desperta, para que eles possam fazer todo o trabalho de se regenerar, se tornar pessoas transformadas moralmente, cuidar do planeta. Então, o que é que precisa ser combatido? O inimigo não está fora. O inimigo está dentro de nós. O egoísmo é a raiz de todos os vícios, todos os males. É ele que nós precisamos identificar. É ele que nós temos que combater. O egoísmo que está em cada um de nós. E está. Que nós vamos ainda carregar
o egoísmo por bastante tempo. Um planeta de regeneração não é para espíritos que não são egoístas. Ainda serão, mas com consciência, fazendo novas escolhas. Hoje o momento é de crise para que a gente perceba o nosso egoísmo. Muitos de nós ainda não percebem isso. Agem e falam à vontade, não se dão conta de que pensam somente em si mesmo. Quando eu me preocupo com o meu sentimento, o meu horário, o meu corpo, o meu trabalho, o meu tempo, enfim, como eu já falei, é o meu, é o minha, é o meu, fazendo essa autorreferência, nós estamos só pensando em nós mesmos. E nós temos, às vezes, uma necessidade de nos impor de uma carência enorme que ainda nós temos, um vazio que não foi preenchido pelo Evangelho de Jesus. Por isso que é preciso que a gente faça cirurgia moral, que a gente faça todo esse estudo. E desde o início ele falou, não vai ser fácil o que eu vou trazer. Pode ser fácil para a gente conversar, pode ser fácil da gente analisar, ter uma ideia de que realmente temos que combater o egoísmo. Mas a gente não percebe o egoísmo, né? A gente não percebe ele em nós, a gente facilmente percebe no outro, porque a gente está preocupado com o cisco do olho do outro. Então veja que nós temos ainda muito trabalho a fazer para poder atravessar esse momento. Se nós não tivéssemos necessidade disso, nós não estaríamos aqui agora. Isso é uma certeza. Nós estamos aqui agora, passando por estes momentos, né, em que os tempos são chegados. É o tempo da colheita, da separação do joio do trigo. Nós estamos junto aí, trigo e joio estão juntos. E o joio vai ser arrancado e retirado daqui. O trigo vai permanecer. Somos joio ou somos trigo? Carregamos o egoísmo dentro de nós, porque o joio, ele é egoísta. Ele não dá fruto. Ele não oferece alimento. Ele é como se ele crescesse só para si. O trigo, ele dá. Ele distribui os seus grãos para alimentar a todos. Quem nós somos? Alimenta a esperança, pois além da morte física, um mundo grandioso te espera com a bagagem que conquistaste no aprimoramento da moral. Veja que nós vamos retornar para o plano espiritual, porque aqui não é o nosso lar de verdade, né? Aqui é uma casa de passagem, né, para a nossa aprendizagem. É uma escola, é um hospital, é uma prisão. A gente já deu esses nomes. Então, aqui é um local importante, fundamental para a nossa evolução, mas não é o nosso lar. Nosso lar verdadeiro, enquanto somos espíritos, é o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, nós precisamos vir aqui, vez ou outra, conquistar ali uma bagagem, regressar com um pouquinho mais do que como nós chegamos. Então, vamos trabalhar nisso, de conquistar o que nós vamos levar de bagagem. Faze uma cirurgia moral em todos os teus atos e abstente de novos distúrbios conscienciais, para que não venhas a sofrer maiores danos. Então,
faça essa cirurgia moral, ele já falou em outro momento que é essa cirurgia, e de novo, vamos ir cortando aquilo que não nos serve mais. Não vamos carregar mais peso. Lembra que Jesus falava que o fardo é leve, o jugo é suave. Para quem caminha com Jesus, não carrega tanto peso. Não precisamos carregar tanto peso. Vamos aparando, vamos nos desfazendo daquilo que não nos é importante, não contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, se desapega das coisas materiais, se desapega de sentimentos, de emoções, de relacionamentos. A gente tem que amar e não se prender às pessoas, né? E então amar é um movimento, é um sentimento que liberta. É nessa relação que a gente precisa, né, de se libertar. Então ele fala para a gente se abster, para não desenvolver aqui distúrbios de consciência. Sabe aquelas crises de consciência? Culpa é o nome que a gente dá. Então a gente fica se sentindo culpado e eu fiz isso, não devia ter feito. Segue adiante, corrige o que fez. Né? Agora a gente carrega essa bagagem pesada. Então a gente precisa também a mágoa, né? Ressentimentos. Todos esses são distúrbios conscienciais. Então nós precisamos começar a identificar isso em nós e começar a esvaziar a bagagem, resolvendo essas questões. Não é simplesmente desprezando, não é isso. É o que me faz sentir culpa, o que me faz sentir raiva, desprezo, indiferença, ciúmes, ressentimentos, mágoas. Pega isso tudo, analisa e comece, né, por dentro, fazer essa cirurgia, retirar esses elementos através do amor e do perdão. A boca acostumada a falar asneiras é instrumento do lixo mental. E quando a cabeça está cheia de inferioridade, não se pode pensar em falar em esperança, pois não sobra espaço para a virtude mantenedora da alegria. Isso aqui é muito importante, porque como a gente já falou, e eu disse agora há pouco, do nosso, nós somos co-criadores, nós usamos o nosso pensamento. Qual a qualidade do nosso pensamento? Nós estamos usando dessas energias para criar. O nosso pensamento, ele vai criar. Se nós estamos com a cabeça cheia de inferioridade, nós estamos com a cabeça ligada a todos esses sentimentos, culpa, ciúme, raiva, nós estamos preocupados e discutindo com as pessoas, brigando, porque nós queremos que seja do nosso jeito, não aceitamos que seja de outro, e a gente geralmente entra em conflitos por conta disso. Então, se fica nessas situações, né, nós vamos criando pensamentos que vão ficando densos, cada vez mais densos, e vai virando lixo. Lixo que se acumula, não é na lata de lixo. A gente vira uma lata de lixo e vai acumulando isso em nós. Então, às vezes a gente recorre a prece, a gente recorre a tratamento espiritual para fazer essa reciclagem, essa limpeza, mas a gente precisa manter, então, o nosso pensamento condizente com essa elevação espiritual, né? Para que a gente mantenha saúde e paz. Então, mantenedora da alegria que ele fala. Se não sabes por onde começar a limpeza interna de teus sentimentos destruidores, procura livros que te possam orientar.
existem muitos que te ajudarão na reforma interior. Então, essa reflexão que eu fiz hoje, mais cedo, né? Exatamente isso. A gente faz uma limpeza, às vezes espiritual, um tratamento, mas é preciso se manter limpo, né? A gente vai de tempos em tempos, como uma casa, a gente faz a faxina, a gente limpa. De tempos em tempos a gente tem que fazer novamente, porque ela vai sujando. Somos espíritos imperfeitos, isso vai acontecer. De tempos em tempos temos que fazer a faxina em nós. Mas é preciso estar atento. É bom que a gente faça todo dia essa faxina para não acumular grandes sujeiras, não acumular lixo. Então, como é que a gente pode fazer? A prece, a leitura, uma leitura edificante, uma reflexão, parar e meditar, né? Mas não é só aquela técnica da meditação, é meditar mesmo, né? No sentido de refletir o que eu tenho feito da minha vida. Como eu perguntei, eu tenho sido trigo, eu tenho sido joio? Como que eu tenho agido? Eu tenho agido de forma egoísta? Eu tenho agido de forma mais altruísta? Eu tenho feito o melhor que eu posso todo dia? Eu tenho pisado na bola, de vez em quando eu falo asneiras, como está aqui. Meus pensamentos estão ligados a coisas que me enobrecem ou coisas que me põem para baixo ou que geram sentimentos pesados, conflitos. Isso tudo a gente pode fazer todos os dias e ir se conscientizando. Então aí vai fazendo essa limpeza, vai fazendo, vai tirando aquilo que não serve mais. E a gente também pode buscar a psicoterapia. Tá? Um processo de autoconhecimento, ele muitas vezes requer um acompanhamento profissional, né? Também um tratamento com a hipnose. A hipnose é um recurso importante, mas não é um recurso que a gente pode dizer que é terapêutico. Ele é terapêutico, mas é no sentido de fazer toda essa reflexão, essa análise. Por vezes é uma faz ressignificação de alguns sentimentos, de alguns momentos da vida, mas aprofundar é preciso que a gente comece a entender como que a gente age, como que a gente pensa. Podemos usar de vários desses recursos, programação neurolinguística também é outro. Então, muitas coisas nós temos disponíveis hoje. Mas se a ignorância domina por completo a tua alma, vá com moderação, porque os rejeitos são volumosos e poderás esmorecer. Luta devagar, mas sempre. Então veja que ele também coloca essa situação. Se a ignorância domina, então a pessoa ela tem dificuldade para compreender, para fazer essas reflexões, né? Veja que inclusive aqui se ele coloca a questão de fazer as leituras, essa pessoa muitas vezes ela tem dificuldades para fazer, para ter esse entendimento, para fazer essas reflexões por conta própria. Então ele vai falar, ó, vá com calma, vá com moderação, né? Nós também falamos de moderação, veja que ele reúne todos os elementos, né? Porque o lixo que a gente tem é muito grande. Se a gente olhar para a bagunça toda, para o lixo todo que a gente precisa limpar, já vai dar um desânimo. Então ele fala, não desanima. Tenha esperança e continue. Faça o melhor que você pode. Faça devagar, mas sempre. Não pare. Faça um pouquinho todo dia. Pouquinho cada vez. Né? Mas esse pouquinho vai no final, né, encher o balde, né? É aquela coisa da gotinha, gotinha e gotinha que enche o copo. Então nós vamos fazendo aos poucos que nós vamos conquistar aquilo que nós
realmente precisamos, almejamos, e a esperança, ela nos fortalece nesse sentido, de nos manter, né, seguindo e o impulso da vontade, não, para não perder a vontade. A esperança, ela nutre a vontade, e a vontade faz com que a gente haja. Então, sigamos adiante. Tenham todos uma ótima reflexão, muita paz e até o próximo encontro.